Raquel Pacheco, São Marcos, Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. O sentimento de amor pode continuar vivo mesmo após o mergulho do esquecimento da matéria? E após o desencarne, ele pode diminuir, dada a falta do estímulo genético? Muito obrigada pela oportunidade. Interessante a pergunta dela nos dois sentidos. Quando nós desencarnamos, é muito mais fácil preservarmos o amor que sentimos, porque nós damos continuidade à memória que tínhamos da última encarnação. É muito mais difícil a pessoa se lembrar dos registros mnemônicos de outras vidas. As lembranças, as memórias de outras vidas, sim, são mais difíceis de serem acessadas, e por isso nós muitas vezes demandamos longo período de preparação psicológica para poder abrir a psique, a suportar as lembranças de outras vidas, incluindo o amor, porque das memórias mais perturbadoras, ainda que muitas vezes muito positivas, nós temos o amor. Raquel, quando fala da questão genética, eu tenho a impressão que ela quis dizer do amor entre semelhantes genéticos no corpo, o amor familiar. Por exemplo, pais, mães, na direção de filhos e filhas. Eu vou colocar já esse exemplo, que é o mais fácil de entendermos um amor oceânico, imenso. Então, uma mãe que desencarna, mesmo deixando de ter o registro genético de ser semelhante ao corpo da criança, adolescente ou adulto, a adulta, que é seu filho ou filha, continua amando-se a bases espirituais, sim. E quase sempre em graus variados. Porque, inclusive, nós reencarnamos como filhos e pais, mães, uns dos outros, para desenvolver vínculos profundos de afeto com algumas pessoas específicas, ou para resolver desafetos, ódios, pendências graves com certas pessoas, nos dois sentidos, para desenvolver o amor que precisamos por razões evolutivas, com determinado perfil psicológico de pessoas, ou grupo de pessoas. Nós evoluímos em grupos evolutivos, grupos de pessoas que reencarnam, parte como famílias espirituais, uma parte do outro lado, depois retorna, trocam de lugar, uma parte reencarna, outra desencarna. E assim vamos passando milênio sobre milênio, porque evoluindo em grupos, nós podemos nos ajudar a intensificar o processo de permutas de estímulo à expansão da consciência, à complexificação da lucidez e principalmente o desenvolvimento dos sentimentos, que é a pergunta de Raquel. Então, primeiro ponto, podemos preservar. Quase sempre fica alguma coisa com a gente. Mas não vai ser exatamente o mesmo amor. Porque a gente não sabe o que é perder o sentimento para uma pessoa sem estar com um corpo que diz que aquela pessoa é filho ou filha do nosso corpo. A gente imagina que sabe, não tem como saber, só quando perder o corpo. E fica alguma coisa. E, por exemplo, agora fazendo o contrário. Se nós reencarnamos, que é onde vem a questão do reforço do afeto pelos laços parentais ou filiais. Quando nós reencarnamos, perdemos a memória de tudo o que aconteceu em diversas outras existências, recebemos um cérebro virgem, uma tábula rasa, para que nós recomecemos como que do zero. Como que? Não exatamente. O que ocorre é que nós começamos a ter um afeto especial por uma irmã como se fosse filha, ou um amigo como se fosse filha e não filho, por exemplo. Nós podemos nos sentir mais pais ou mães de uma pessoa ou outra e confundimos esses sentimentos de diversos modos, principalmente quando há o desafeto. Uma antipatia muito forte por uma pessoa pode indicar um forte vínculo afetivo de outras vidas e que nós considerávamos no passado um afeto positivo. Por exemplo, tínhamos um amor tórrido, passional, romântico por uma pessoa. E o casal, aquelas duas pessoas, como cônjuges, funcionavam muito bem. Quando desencarnam e reencarnam, mais uma vez, primeiro ao desencarnar, desaparecendo o elemento de atração física, embora a pessoa jurasse que não era questão física apenas, ou não era tanto quanto ela imaginava. Quando desaparece o elemento da atração física, no além a pessoa pode nem querer conviver com aquela outra. E reencarnando, pode ter uma especial repulsa por aquela pessoa. Normalmente, em uma análise psicológica bem curiosa, as duas pessoas, vamos ver, a pessoa heterossexual cisgênero, quase sempre ela tem admiração por um conjunto de características que, nas pessoas de sexo oposto, que ela tem verdadeira repulsa se aparecerem no mesmo sexo ou no mesmo gênero. Prestem atenção. Uma mulher muito vaidosa,
Vamos imaginar, a mulher que acha que um cara, um líder, não, uma pessoa segura, autoconfiante, forte, psicologicamente amadurecido, e encontra uma pessoa com as mesmas características, sendo mulher, mas ela se acha, mas é uma pessoa cheia de basófia, é uma pessoa muito arrogante, ela pensa que me engana, e começa a antipatia só porque não é do gênero que nos atrai. Não estou dizendo que quando a pessoa acha bonito, está com atração pela pessoa. É uma questão de gênero e de como nós lemos os gêneros. Há alguns meses foi por Eugênia Spásia, em nome de Maria Santíssima, ela contou um caso dolorosíssimo de uma mãe que disse que queria ser testada às últimas instâncias no seu amor por sua filha. Tudo por minha filha, meu amor, minha vida, minha luz. Ela dizia expressões assim bem fortes. E aí reencarnou eles. Olha, você vai passar por um teste muito difícil, você vai poder reencarnar com ela, mas você vai ser testada mesmo. E o que aconteceu? Essa filha voltou uma geração depois. O que ajudaria que ela projetasse sentimento maternal por ser uma geração mais jovem. Mas olhem só o que aconteceu. Ela veio, eu creio que alguns de vocês devem se lembrar, ela veio como amante do marido. E em alguns momentos de dor mais aguda, ela dizia, essa mulher é uma monstra, um demônio, o horror da minha vida. Dizendo tudo o contrário que ela dizia antes de reencarnar. Então é muito comum nessa história de eu acho que eu conheço alguém de outra vida, tenho uma atração especial por essa pessoa, um carinho especial, que a gente misture as bolas. Simpatia é sinal de afinidade, de valores parecidos, sim. Mas a antipatia ou a semelhança de perfil psicológico pode indicar vínculos muito mais fortes. Perturbador tudo isso, não é? Mas eu creio que seja muito importante que a gente reflita sobre isso para perder nossos casulos de ilusões. A autora francesa, eu sei que esse assunto realmente é muito perturbador, né? O Espírito de Spásia pede que eu cite a autora francesa, pediatra, ou se eu não atrapalho, pediatra, psicanalista, Françoise Doutot. Nasceu em 1908 e desencarnou em 1988. Ela criou um conceito, metáfora interessante para essas crises existenciais que nós passamos, de transição de sentido, de significado, de projeção de sentimentos, o complexo da lagosta. Como ela era pediatra quando encarnada, ela pode continuar, não tenho informação sobre isso. Como pediatra e psicanalista que trabalhava com crianças e adolescentes, ela cunhou esse conceito, metáfora, para trazer para a nossa realidade humana, fazendo referência à adolescência. Ela quis analisar mais a fundo a adolescência e percebeu semelhanças. Isso foi de uma inteligência, de uma cuidade, de uma perspicácia especial de Françoise. Vejam o que ela disse. Como a lagosta funciona nesse sentido, nessa alegoria. A lagosta tem um exoesqueleto, todo mundo se lembra, né? Aquela carapaça dura por fora, não sei se é exatamente a carapaça, uma casca. É um exoesqueleto. O tecido mole dentro, e quem gosta de lagosta já sabe como é, todo mundo já viu alguma vez, né? Se não comeu. E, num certo momento, ela tem que trocar aquela carapaça, aquele casulo, por um casulo maior, porque ela começa a crescer, a parte do tecido mole vai se expandindo. E ela vai começando a se sentir apertada dentro do próprio casulo. E não só existe, então isso seria exatamente essas etapas que nós vamos apresentar agora. Esse conjunto de etapas seria o complexo da lagosta, ou essa metáfora da experiência de se sentir vivendo o drama da lagosta. Primeiro, uma aflição muito grande. A pessoa estava muito ajustada dentro da sua carapaça, seu paradigma de identidade pessoal, seu paradigma de relação com o mundo, ou seja, seus sistemas de identidade pessoal, de como se relaciona com outras pessoas, todos esses sistemas. Então, primeiro, a pessoa fica apertada. E ela disse, eu estava tão satisfeita ou satisfeito antes de passar por essa experiência. E agora estou me percebendo como adolescente. Com essa pressão dentro do casulo, ela começa a perceber que precisa quebrar. Não só ela está desconfortável, como gostando ou não, querendo ou não, ela tem que quebrar aquele exoesqueleto para que surja um novo exoesqueleto. Então essa experiência de quebrar o casulo e depois ter que formatar um novo casulo, né, na verdade constituir, né, organicamente, é o que acontece conosco. O pior de tudo é a fase em que a pessoa está sem o exoesqueleto, completamente, no caso como a lagosta, estamos nos sentindo completamente vulneráveis, expostos.
E nessa experiência, nós temos a oportunidade de sentir uma vulnerabilidade imensa. Tudo nos fere, tudo nos magoa, tudo nos angustia. Mas também crescemos muito mais nesse período. Uma experiência como essa de reencarnar, desencarnar, são situações semelhantes à da adolescência, crise da adolescência. Crise da maturidade é outra. Aquela história da fase da loba ou do lobo, não é? Só para falar da questão sexual, mas tem muitas questões mais sérias. Questões muito mais sérias do que apenas um reacender da sexualidade em algumas pessoas que não vivenciaram na idade certa a sua autodescoberta, a descoberta do outro ou da outra. Existem vários dramas relacionados ao alto valor, à autoestima, à autoconfiança, quando o indivíduo não está na experiência de conforto, de acomodação com o padrão de consciência em que está. Lembremos o que disse Albert Einstein, 1879, 1955. Vejam que é bem anterior a François Doutor, que eu citei há pouco. Ele disse que um problema, e na área de física, um problema nunca é resolvido no nível em que surgiu. Nós temos que passar para o próximo nível para poder perceber o que está acontecendo naquele nível anterior. Qual se víssemos um labirinto de cima. Então nós enxergamos as saídas porque estamos vendo o labirinto de cima. Quando estamos no padrão, no piso, no nível do labirinto, nós não enxergamos as eventuais, os diversos caminhos possíveis de saída. Então é isso. Que aproveitemos essas crises. A reencarnar é pior do que desencarnar. Que nós mergulhamos, repito, na matéria virgem. Nós apagamos toda a ideia que temos de quem somos, do que queremos fazer, do que sentimos, como avaliamos as pessoas. Então isso é extremamente forte. E nós temos que aproveitar, em vez de reclamar das crises, assimilar. É forte, é doloroso, é angustiante, mas há um potencial magnífico ali dentro. Eu falei isso, Jesus foi uma pedra angular, pedra fundamental, mas às vezes a pedra angular é a pedra de tropeço para as pessoas. E nós às vezes reclamamos daquilo exatamente que mais nos beneficia, mais nos pode fazer dar um salto de consciência, criar um novo exoesqueleto, uma nova carapaça, sairmos daquela condição da lagosta apertada para uma lagosta livre, que vai criar um casulo, uma casca maior.